Boa noite, irmãos. Hoje é 24 de março, terça-feira. A semana começou e ela parece mais lenta do que o normal. Isso não é estranho, principalmente porque nós estamos recolhidos, toda a sociedade aracajuana, e não só em Aracaju, mas basicamente em todas as unidades da Federação Brasileira. Nós estamos vivendo esse toque de recolher, e isso buscando contribuir para que não haja uma proliferação mais intensa do coronavírus na nossa sociedade. Além desse recolhimento doméstico, celebrado pelas famílias, as nossas atividades também na igreja elas foram suspensas, como já por aqui informado, desde a semana passada, e a previsão é que elas estejam assim até pelo menos o dia 1º de abril. Um pouco antes do dia 1º de abril, o Conselho da Igreja haverá de se reunir para reavaliar e, considerando tanto o que orienta as autoridades, bem como aquilo que seja a dinâmica pertinente à Igreja, e reavaliando, retornaremos ou não, isso será comunicado aos irmãos. Eu passo por aqui hoje tentando trazer algum tipo de ajuda, porque recolhidos em casa fica aquela sensação, uma provocação. Como lidar com o tempo? O tempo parece que ficou grande e a gente, de alguma maneira, um tanto quanto preocupado em como fazer bom ou correto uso desse tempo. Então, eu gostaria de trazer algumas sugestões, pelo menos 4, de como fazer bom uso do tempo na quarentena. Como fazer bom uso do tempo na quarentena? Então, eu tenho 4 dicas. Primeira dica é que você possa continuar com o plano de leitura bíblica. A nossa superintendência da EBD, quando as atividades tiveram reinício no mês de fevereiro, sugeriu então que nós adotássemos um plano de leitura anual da Bíblia, e eu queria então lhe orientar, lhe incentivar que você continue dando curso a essa leitura, e agora com mais tempo, já dado o fato de que estamos recolhidos em casa, que você leia com mais atenção, que você leia fazendo anotações, já que você então tem essa disponibilidade a mais de tempo. Então essa é a nossa primeira dica. A segunda dica é mude o verbo. Entenda o que eu quero dizer. Ao invés de assistir, que a nossa geração é muito inclinada a assistir, a acessar, desenvolva e busque intensificar, ler. Adote a leitura como sendo também uma opção, uma importante opção para esses dias. Para além da leitura bíblica, para além do plano de leitura que nós estamos propondo que você possa intensificar nesses dias, leia também bons livros. E eu queria então apresentar aqui a sugestão de um tema: A Vida Segundo o Evangelho, do Dr. Michael Horton. A proposta desse trabalho escrito por ele é justamente responder a seguinte questão: desde quando as boas novas viraram apenas boas sugestões? Se você tem um livro físico, então abra, comece a ler. Se você não tem, você pode então de repente comprar por intermédio dos canais e baixá-lo nos seus aparelhos, e então fazer essa leitura que por certo e muito haverá de lhe edificar. A nossa terceira dica para o bom uso do tempo, nesse tempo de quarentena: nós podemos, além da leitura bíblica, além de livros como esse e tantos outros que poderíamos aqui sugerir oportunamente, eu espero também lhe apresentar outros temas, eu acho que de repente cabe você fazer uma boa seleção de filmes. Há bons filmes com os quais você pode, juntamente com os seus, celebrar um momento de entretenimento. Muitas vezes nós criticamos aquela inclinação quase que total ao entretenimento, mas não significa dizer que o entretenimento em si seja um pecado. Então, faça a boa seleção de filmes, examine algumas opções boas que nós temos, e você poderá então, de repente, assim, curtir com a sua família, com os seus, alguma coisa que lhe ajudará a ocupar o tempo. A quarta dica que gostaria de dar para você, ela é imprescindível para todos nós, é justamente desenvolver a prática da oração. Nós somos sempre chamados a orar, e mais do que nunca necessitamos, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de lutas, de desafios, nós necessitamos, por certo, desenvolver a prática de oração.
oremos em favor da nossa vivência nesse tempo de crise, de desafio, de lutas, de enfrentamento com as adversidades geradas pelo coronavírus, mas ore também em favor de algumas famílias. Eu gostaria aqui, então, que você fosse solidário na sua intercessão em favor da família de William. Ontem a sua mãe faleceu, a dona Nelly, foi sepultada na manhã de hoje lá em Delmiro Gouveia, interior de Alagoas. Então ore rogando ao Senhor que console, que oriente a esses queridos irmãos que, por certo, em meio a toda essa luta que nós estamos experimentando, também choram a partida de uma esposa, de uma irmã, de uma mãe. Então, oremos em favor da família do nosso irmão William e de sua esposa Jéssica. Ore também pelos médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Nós temos diversos irmãos da nossa igreja também envolvidos com o tratamento da saúde, e é importante que nós estejamos intercedendo, rogando a Deus que os abençoe, os preserve e lhes dê coragem para que eles possam, de fato, prestar o melhor serviço e também serem preservados em meio a toda essa luta. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos favoreça para que façamos bom uso do tempo nesse tempo de quarentena. Um forte abraço, que Deus te abençoe.